queridos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa. Hoje a meditação está em Atos capítulo 19, versículo de número 3, onde Paulo pergunta àqueles discípulos, era em torno de 12 discípulos, Paulo pergunta se eles eram ou se eles foram batizados no Espírito Santo. Então, eles dizem que nem sequer ouviu falar no batismo com o Espírito Santo. Então, ele diz assim, perguntou-lhes então, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo? Quando creste? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, observe que eles ouviram alguém falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, Paulo, ele compreende que aqueles discípulos, eles tinham sido batizados apenas no batismo lá no Jordão, onde João Batista ele estava constantemente batizando as pessoas para o arrependimento. Mas tem uma diferença nesse batismo? Existe uma diferença. A diferença é, o João batizava e o sinal que aquelas pessoas elas se arrependiam era quando elas eram batizadas na água, ou seja, no Jordão. Aquilo era uma demonstração de que elas, de fato, estavam se arrependendo, compreendendo o que João estava pregando e assim dando um passo, reescrevendo uma nova história de suas vidas. Quando Paulo encontra esses discípulos e pergunta se eles eram batizados no Espírito Santo, ele está falando justamente aquilo que aconteceu em Atos 2, o revestimento, né? O Espírito Santo desceu sobre o cenáculo e muitos foram cheios do Espírito e falavam cada um nas suas próprias línguas de origem. Então, Paulo está perguntando justamente acerca desse batismo. E eles dizem que nem sequer eles ouviram falar a respeito do batismo no Espírito Santo. E o importante disso é que Paulo estende as mãos sobre ele. O verso 4 diz assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então esse era o batismo que João batizava, o batismo para o arrependimento. E a proposta de Paulo aqui é para um revestimento, já é para aqueles que são salvos, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que mudaram de vida. Então esse é o revestimento de Atos capítulo 2, aí ele diz aqui, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, impondo-lhes, pois, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isso é que o Espírito Santo faz na vida daqueles que creem, que acreditam, que depositam nele essa confiança, que querem de fato ser um ministro, quer pregar, quer ensinar na intrepidez do Espírito. É necessário esse revestimento
que, sendo revestido, o Espírito dar-lhes ousadia para que falasse. Observe claramente, nos dias que os discípulos estavam com Jesus, e após a ascensão de Jesus, aqueles discípulos, eles estavam com medo, né? Observe que depois que prenderam Jesus e mataram, aqueles homens estavam presos dentro das suas casas, eles estavam atemorizados, com medo do que poderia lhes acontecer. Mas observe que após o batismo, após a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo deu-lhes ousadia, coragem, para que eles pudessem pregar na intrepidez do Espírito Santo. É tão tal que quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro, na sua primeira pregação, aquele número de pessoas aceitaram a Jesus, e Pedro fala de uma promessa que o Senhor tinha feito e disse: esta promessa, ela se diz respeito a nós e a vós e a tantos quantos querem receber do Senhor. Ou seja, a gente entende claramente que Pedro agora, ele está falando agora na ousadia. O Espírito Santo deu-lhe coragem para pregar, para falar na intrepidez do Espírito Santo. E isso é tão importante que pode acontecer nos dias de hoje. Você pode pregar na intrepidez do Espírito Santo. É só você ser revestido. Então aqui é só você acreditar que Ele vai fazer na sua vida infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, aquele homem que se escondia, aquele homem que negou a Jesus, agora ele não nega, ele está disposto agora a morrer pelo testemunho de Cristo. Olha o que o Espírito Santo ele pode promover na vida de uma pessoa: ousadia, coragem para declarar a respeito dos benefícios que Jesus pode promover na vida do ser humano. Queridos, essa reflexão é para que você entenda essa diferença entre o batismo em água e o revestimento, o batismo no Espírito Santo. E o batismo em água é o batismo conhecido por João como o batismo do arrependimento. Para nós hoje, esse batismo em água, ele é um testemunho público de que nós, de fato, aceitamos a fé, aceitamos a Cristo, confessamos como suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é uma declaração pública, mas há uma dádiva maior para o cristão, que é o batismo no Espírito Santo, esse revestimento que vai te dar ousadia, intrepidez para pregar, para falar, para profetizar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então há essa diferença, e o importante é que tudo isso deve ser almejado, deve ser desejado por cada um de nós como cristão, buscar esse revestimento para que o Senhor Jesus ele venha a ser glorificado na nossa vida, e posteriormente você possa alcançar outras pessoas pregando nessa ousadia, na intrepidez do Espírito Santo. Seja uma pessoa corajosa, não recue diante das afrontas, das dificuldades, porque Deus,
ele pode mudar a sua vida. E ele muda a sua vida para que você possa mudar a vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe de forma poderosa, em o nome de Jesus.